Olá, que bom que nós estamos de volta nessa aula, uma aula muito especial para mim, que é exatamente metas e indicadores de desempenho. A estratégia. Essa estratégia se desdobra em objetivos, que foi o que nós vimos agora. Mas esses objetivos, por si só, não nos dão um direcionamento preciso. As estratégias são traduzidas em objetivos e os objetivos são traduzidos em metas. É uma cascata. Estratégia, objetivo, meta. A estratégia genérica, o objetivo é um pouco mais específico e as metas são extremamente específicas. Extremamente específicas. É ali na meta que a gente começa a trabalhar realmente o que interessa, o que dá direcionamento, o que dá razão ao trabalho. E as metas, nós temos alguns critérios para construir metas que funcionem, ok? Que a gente chama de metas SMART. Mais uma vez, um acróstico trazido da língua inglesa, né? Metas SMARTs. As metas precisam ser escritas de forma específica. É o S porque em inglês é specific, né? Começa com S. Então, elas precisam ser específicas. Não pode ser uma meta muito genérica. Ela tem que dizer o que é. É fundamental que a meta seja mensurável. Que eu possa, ao final de um determinado período, verificar se eu atingi ou não. Por exemplo, se eu coloco uma meta assim para... Vou dar um exemplo bem simples, tá? Eu quero ser uma pessoa melhor. Como é que eu vou medir se eu sou uma pessoa melhor? Eu quero ser feliz. Como é que eu vou medir se eu sou ou não feliz? Então, isso não são metas. Isso pode ser até objetivo, mas meta não. Na meta eu preciso dizer o que é que eu quero especificamente para ser feliz. Para ser uma pessoa melhor. Eu tenho que ser bem específico. Precisa ser alcançável. Se eu coloco uma meta que não seja alcançável, que seja impossível alcançar, eu estou fragilizando a mim mesmo e fragilizando minha equipe. E talvez até iludindo a população. Então eu tenho que colocar metas que eu acredite que sejam, que eu e que minha equipe acreditem que sejam alcançáveis. A meta precisa ser relevante. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu colocar para você uma meta, dizer, olha, você vai, a partir de hoje, vai eliminar refrigerante, só vai comer fruta, verdura, uma porção de carne, de proteína de 100 gramas por dia. Você não vai mais poder beber bebida alcoólica, não vai comer doce, não vai colocar açúcar em nada, vai comer tudo com adoçante. E ao final de 3 meses você vai emagrecer 1 quilo. Será que o esforço que eu vou fazer está proporcional ao ganho que eu vou ter? Talvez não. Para mim, para o Délio, não. Então não é relevante esse objetivo. O esforço que eu vou fazer é tão grande que a meta passou a ser irrelevante. Então não vale a pena eu buscar essa meta. Então o objetivo, a meta precisa ser relevante, precisa ser importante, precisa ser... A relevância é um catalisador, é o que impulsiona você para buscar a realização da meta. E finalmente, ela precisa ser temporal, precisa ter um tempo para começar e para terminar. Então eu vou citar aqui alguns exemplos para vocês ilustrar um pouco. Vou começar de um mais simples, bem simples, pessoal, até uma coisa mais específica da gestão pública. Então, por exemplo, eu quero colocar uma meta lá de emagrecer, né? Que eu adoro essa meta, porque todo mundo se envolve com ela. Todo mundo é um exagero, mas muitas pessoas se envolvem com ela. Então, eu vou escrever uma meta lá. Eu quero emagrecer. Opa! É específico? Não. Não é específico. Eu simplesmente quero emagrecer. Eu não dei nenhum dado. É mensurável? Sim, é mensurável. Eu posso me pesar na balança hoje e depois de um certo tempo me pesar novamente e ver a diferença. Ou seja, é mensurável. Eu posso medir se eu emagreci ou não. É alcançável? Sim, é alcançável. Eu posso emagrecer.
É relevante? Sim, eu quero emagrecer. É temporal, ou seja, tem dia para começar? Não. Então, isso não é uma meta SMART. Não pode ser, não posso usar isso como meta. Posso até usar como objetivo, não como meta. Agora vamos lá. Quero emagrecer 5 quilos. Opa, já comecei. É específico? Sim. Estou dando especificidade. Quero emagrecer 5 quilos. É mensurável? Sim. Eu me peço hoje e daqui a um tempo eu peço ver se eu emagreci os 5 quilos. É alcançável? Para mim é. Eu acho que eu consigo emagrecer 5 quilos. Talvez para você, dependendo do prazo, né? Dependendo do tempo, talvez seja relevante, talvez seja alcançável ou não, né? É relevante? Para mim é, porque eu estou 5 quilos acima do meu peso. É temporal? Não. Porque não está dizendo qual o tempo que eu tenho para fazer isso. Então, isso também não é uma meta SMART. Ou seja, essa meta não funciona efetivamente. Terceiro exemplo. Quero emagrecer 5 quilos até o dia 30 de junho de 2021. Aí eu tenho uma meta específica. Eu quero emagrecer 5 quilos. Eu tenho uma meta mensurável. Que são 5 quilos, está claro. Mensurável. Eu tenho uma meta alcançável, que eu acredito. Tenho uma meta relevante para mim e tenho uma meta temporal, com o tempo, com a data, até quando eu quero estar com 5 quilos a menos. E aí sim, eu tenho uma meta efetiva. Vamos agora para um outro exemplo. Como é que se constrói meta, por exemplo, para evasão escolar? Então, vou botar lá, reduzir a evasão escolar. Reduzir a evasão escolar é específica, mas não é mensurável, é mensurável, é alcançável, é relevante, mas não é temporal. E outra coisa, ela não está dizendo o quanto eu reduzir. Se eu reduzir de 1%, reduzir, mas ele não traz nenhuma especificidade. Então, vamos para o seguinte, como é que eu posso melhorar essa meta? Reduzir a evasão escolar até o final do ano. Não está dizendo quanto eu quero reduzir, apesar de atender a todas elas, ou seja, está faltando especificidade. Terceiro, reduzir a evasão escolar em 10% em 2021 comparado com 2020. Agora eu tenho uma meta. Eu quero reduzir a evasão fiscal em 10% em 2021 comparado com 2020. Para isso eu preciso ter o número da evasão fiscal em 2020, calcular 10% e dizer, olha, aqui está a nossa meta de evasão para 2021. E aí eu começo a ter meta. Então, muito daquilo que a gente fala que tem meta, a meta é essa, não são metas. As metas, elas precisam atender esses critérios. Outra meta, pavimentação. Então, vamos lá. Quero pavimentar muitas ruas. Não é específico. Não é específico. Muito não é uma especificidade. Não é mensurável. É mensurável, Eu posso mensurar quantas ruas eu fiz, mas o que é muitas? 2, 3, 100? É alcançável? Talvez seja. Né? É relevante? Sim, é relevante. E não é temporal, porque não está dizendo qual é o tempo. Ela disse, não, vou melhorar agora essa meta. Vou escrever assim, ó, pavimentar 500 quilômetros de rua. Opa, bacana. É específico? Sim, estou dizendo a quantidade. Específico? É mensurável? Sim, eu posso medir quanto pavimento eu fiz. É alcançável? Não. E não é temporal. Não é temporal. Então, não tem prazo para fazer isso. Então, não é uma meta. Mas quando eu coloco aqui, ó, pavimentar 5 quilômetros de ruas até o dia 30 de outubro de 2021, eu tenho uma meta específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. É assim que se escreve meta. É assim que a gente deve usar no dia a dia, pegando o objetivo genérico e dando especificidade a esse objetivo genérico. O último exemplo, nos esportes. Eu quero a meta de disseminar a prática de esportes. Isso é meta? Não, isso é um objetivo genérico. Como é que eu posso transformar isso? Ele não é específico, ele pode até ser mensurável, mas muito frágil.
Ele é alcançável? Sim. Ele é relevante? Sim. Ele é temporal? Não. Aí eu vou lá. Criar ações que estimulem a prática de esportes. Mais uma vez, falta a especificidade. Quantas ações? E está faltando temporalidade. Quando? Em quanto tempo? Agora, quando eu boto lá, criar e implantar 5 ações que estimulem a prática de esporte em 2021, eu estou sendo smart. Específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Então, é assim que se constrói meta. Para que você, no dia a dia, saiba exatamente como você pode contribuir para a realização dos objetivos estratégicos. Construindo metas smart. Específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazos temporais, com prazos definidos. Muito bem. Depois que eu crio as metas, eu preciso estabelecer critérios para saber se as metas estão ou não sendo atendidas. Como nós podemos construir KPIs que sejam efetivos, que deem resultado, que ajudem a construção da realização dos resultados. Então vamos lá falar um pouquinho sobre indicadores de desempenho. Qualquer indicador de desempenho tem um objetivo princípio, medir resultado. Indicador mede resultado. Então, alguns elementos que os indicadores devem ter. E aí eu vou falar agora especificamente buscando falar da gestão pública, tá? Relevância para a formulação de políticas. Os indicadores têm que ser relevantes. Ao analisar ele me ajude a desenvolver políticas, projetos. Os elementos: representatividade, simplicidade, sensibilidade à mudança, possibilidade de comparações em nível internacional, escopo abrangente, disponibilidade de valores de referência. Eles precisam ter adequação à análise. Tem que ter fundamentação científica, base em padrões internacionais e consenso sobre a sua validade e aplicação em modelos econômicos de previsão e em sistemas de informação. E, finalmente, mensurabilidade, viabilidade em termos de tempo e recursos, documentação adequada e atualização periódica. Então, tem 3 propriedades colocadas aqui, né? Relevância para a formulação de políticas, adequação, análise e mensurabilidade. Quando a gente trabalha com isso, a gente começa a perceber que criação de indicadores, é um processo um pouco mais complexo. E agora eu vou especificar como essas propriedades podem ser colocadas num indicador de desempenho. Okay? Então, as propriedades essenciais, vamos lá. São aquelas que qualquer indicador deve apresentar e sempre devem ser consideradas como critério de escolha, independente da fase do ciclo de gestão em que se encontra a política sob análise, quer seja no planejamento, quer seja na execução, quer seja na avaliação. Ou seja, o indicador ele pode ser usado em qualquer momento do processo de gestão, tanto na fase de planejamento, quanto na fase de execução, quanto na fase de avaliação. Então, quando eu crio um indicador, ele tem que ter essa abrangência de utilização. E aí, quando eu falo de utilização, estou falando de utilidade. Todo indicador tem que ter passar pelo critério de utilidade. Qual é o critério de utilidade? Deve suportar decisões, seja no nível operacional, tático ou estratégico. Suportar no sentido de dar suporte, não é de aguentar, é dar suporte. Então, o indicador, quando eu analiso o indicador, eu posso tomar decisão operacional, que alguma coisa está errada ali na operação, na realização da tarefa. Ele pode me dar informações para eu atuar no nível tático, na gestão mais próxima da operação, e pode me dar informações para eu atuar no nível estratégico. Opa, esse indicador tá sinalizando isso, então deixa eu tomar uma decisão aqui no nível estratégico. Todo indicador precisa ser útil nas 3 dimensões da gestão: tático, operacional, tático e estratégico. Ainda sobre utilidade. Os indicadores devem, portanto, basear-se nas necessidades dos decisores. Eu não crio indicador por criar. Eu crio um indicador para me ajudar a gerir. Então, ele tem que atender a necessidade dos gestores nas 3 dimensões.
tático, operacional, estratégico. Então não adianta você criar um indicador só porque ele é bonitinho, só porque está todo mundo criando, só porque você viu lá num outro órgão, numa outra instituição. O indicador tem que ser útil para os gestores da unidade de negócio. Pensa sobre isso. Os seus indicadores têm utilidade para você, como gestor? E se não tem, que tipo de indicadores você deveria ter que sejam úteis na sua gestão do dia a dia? O que é que está faltando para você implantar esses indicadores para medir seu desempenho? Segunda propriedade, validade. Os indicadores têm que ter validade. E o que é validade do indicador? Capacidade de representar com maior proximidade possível a realidade que se deseja medir e modificar. Então, o indicador tem que ser válido. Ele tem que refletir a realidade que eu quero analisar, que eu quero medir. Não adianta eu criar um indicador que seja desconectado daquela realidade. Então eu preciso que o indicador meça, transpareça, demonstre a realidade que eu quero medir, que eu quero modificar, que eu quero gerenciar. Além disso, o indicador deve ser significante ao que está sendo medido e manter essa significância ao longo do tempo. Ou seja, ele tem que ter significado, ele tem que ser válido, mas ele não tem que ser válido só hoje. Ele tem que ser válido amanhã, depois da manhã, daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, para que eu possa, inclusive, comparar. Se ele perde a validade de acordo com alguma alteração, ele não pode ser usado ao longo do tempo. E eu não tenho como medir a evolução ou a involução da gestão se ele perder a validade. Então ele tem que ser válido a longo prazo. Quarto, confiabilidade. De que adianta você ter um indicador? Às vezes eu estou numa empresa, estou num órgão público, eu estou numa empresa pública, numa empresa privada, e aí apresentam lá um índice. Índice não sei o que, esse índice está errado. Alguém levanta e diz, esse índice está errado no meio de uma reunião. Foi calculado errado, não é assim, porque... Ou seja, de que adianta eu ter um indicador se ele não é confiável? Então, aqui algumas questões de confiabilidade. Indicadores devem ter origem em fontes confiáveis. Originou aonde a informação? Como é que eu posso pegar essa informação para construir? Eu preciso ter uma memória de cálculo. Como foi que eu cheguei a esses índices? Como foi que eu cheguei a esses números? Tem que ser fonte, eu tenho que utilizar fontes que utilizem metodologias reconhecidas e transparentes de coleta, processamento e divulgação. Eu não posso criar indicadores simplesmente do que eu acho bacana. Eu posso até criar um indicador, mas eu preciso alimentar esses indicadores com fontes que sejam confiáveis. Eu vou utilizar que fonte? Qual relatório para criar esse indicador? Qual pesquisa? Qual análise? Qual a fundamentação para eu chegar a esse indicador? Então, o indicador precisa ser confiável. Cuidado, porque esse é um erro muito comum. Gestores criarem indicadores que a base não é consistente. Logo, o indicador não é confiável e é facilmente manipulável. E o quarto é a disponibilidade. O indicador precisa estar disponível. Os dados básicos para seu cômputo devem ser de fácil obtenção e tratamento. Se eu vou criar um indicador e todo mês eu estou avaliando desempenho, mas esse indicador só sai uma vez por ano, as informações que eu preciso para calcular o indicador só saem uma vez por ano, ou a cada 4 anos, 5 anos, eu não posso ter um indicador mensal. Então eu preciso analisar a periodicidade que eu vou usar esse indicador e a disponibilidade tem que ser síncrona com a necessidade do indicador. Eu não posso ter um indicador que eu preciso mensal, cujos dados são divulgados anualmente, por exemplo. Então a disponibilidade tem que estar atrelada diretamente à disponibilidade dos dados para gerar o indicador. Além dessas propriedades básicas, existem outras propriedades complementares para que o indicador seja realmente efetivo. E eu quero falar aqui para você agora de 12 propriedades complementares àquelas 4 primeiras que são básicas. Então vamos lá. Simplicidade.
Indicadores devem ser de fácil obtenção, construção, manutenção, comunicação e entendimento pelo público em geral, interno ou externo. Gente, o indicador tem que ser uma coisa fácil de ser realizada, de ser construída e de ser analisada pelas pessoas. Você precisa olhar e entender o que aquilo ali quer dizer. Às vezes a gente quer criar um indicador com muitas variáveis, com uma construção matemática complexa. Às vezes é necessário. Mas na gestão do dia a dia, na gestão tradicional, na gestão rotineira, vamos dizer assim, na gestão da rotina, os indicadores têm que ser bem simples. Fácil de construir, fácil de obter informações e fácil de ser analisado. Na hora que eu olho para o indicador, eu já sei o que ele está querendo dizer com aquilo dali. Porque ele precisa também ser claro. Ele precisa ser claro naquilo que ele está expressando. Geralmente ele é definido como uma divisão entre duas variáveis básicas. A gente normalmente divide uma coisa pela outra, divide um número pelo outro e aí você tem um indicador, né? Então é formado por um numerador e um denominador. Eventualmente pode ser complexo na sua forma, envolvendo muitas variáveis. Em todo caso, porém, é imprescindível que seja claro, atenda à necessidade do decisor e que esteja adequadamente documentado. Então, em geral, é uma coisa simples. Eventualmente, você pode fazer um indicador mais complexo, mas procure sempre a simplicidade para que a simplicidade confira clareza. Lembrando sempre que você precisa ter o respaldo, o registro da memória de cálculo de como você chegou aos indicadores, a esses números, ok? Normalmente a gente divide um pelo outro, é fácil chegar lá ao indicador. E às vezes é um pouco mais complexo. Esteja atento para que você não cometa o erro de criar um indicador que não fica claro para as pessoas o que é. Que toda vez que você apresenta o indicador, você tem que explicar tudo como é que ele funciona, para que serve, como ele foi calculado, para que a partir daí as pessoas possam tomar decisões. Clareza é a segunda propriedade complementar. Terceiro, sensibilidade. O indicador tem que ser sensível, olha que coisa interessante, né? É a capacidade que o indicador possui de refletir tempestivamente as mudanças decorrentes das intervenções realizadas. Então, eu tenho um indicador. Estou lá medindo, todo mês um determinado resultado. Eu disse, olha, eu quero melhorar o desempenho. Eu mexi na gestão, mexi em algum processo, mexi em alguma coisa, o meu indicador precisa refletir isso de alguma forma. Então ele tem que ser sensível às mudanças que eu promovo para que ele reflita essa nova realidade. Se eu crio um indicador tão fixo, tão enquadrado, tão enlatado, que quando eu modifico alguma coisa ele não se modifica, alguma coisa está errado. Vamos dizer que eu tenha um problema de acúmulo de água no período chuvoso, né? Então, anualmente eu tenho um acúmulo de não sei quantos pontos de alagamento. Então eu tenho lá, eu quero reduzir de X para Y. Eu tenho 6 pontos de alagamento no município. Eu quero reduzir de 6 para 3. Aí eu vou lá, desenvolvo um monte de ações, e aí os critérios que eu tenho para identificar ponto de alagamento, eu resolvi 3 pontos de alagamento, mas o indicador não reflete isso. Tem alguma coisa errada com o indicador. O indicador tem que ser sensível. Modifico o processo, modifico o resultado, o indicador tem que mostrar isso, ok? Então, apesar de ser um termo estranho, né, um indicador sensível, mas ele tem que ter sensibilidade para refletir a realidade do dia a dia. Ele tem que ter economicidade. Economicidade, o que é isso? Uma palavra estranha para algumas pessoas, né? É a capacidade do indicador de ser obtido a custos módicos. Não adianta eu criar um indicador que para eu construir esse indicador eu preciso fazer grandes investimentos, comprar uma pesquisa cara, comprar um equipamento milionário. Será que vale a pena ter esse indicador? Então, o indicador ele precisa ser obtido a um custo adequado ao benefício que ele traz. Às vezes o benefício é tão grande que vale a pena você comprar uma pesquisa cara, fazer um grande investimento numa pesquisa. Às vezes não. Lembra que a economicidade está relacionada ao benefício, a relação custo-benefício.
E também a relação entre os custos de obtenção e os benefícios advindos deve ser sempre favorável. Okay? Então ele precisa ser viável economicamente. Estabilidade. Os indicadores precisam ter estabilidades, que é capacidade de estabelecimento de séries históricas estáveis. Eu calculo hoje o indicador, para um mês o indicador, o outro mês o indicador, ou seja, ele ao longo do tempo precisa me dar um histórico, uma série histórica que eu consiga comparar uma coisa com outra. Se eu vivo o tempo todo mudando a forma de calcular o indicador, eu perco a série histórica e aí eu não consigo mudar, não consigo analisar o desenvolvimento. É o que acontece muito quando a gente vê as políticas públicas no Brasil. A gente tem um modo de medir a inflação, aí depois muda, e aí eu perco a referência. Não que seja errado mudar, até porque os indicadores precisam traduzir a realidade. Mas quando eu mudo o indicador, eu não tenho mais como comparar esse novo indicador com o indicador que eu usava para medir desemprego, para medir inflação, para medir qualquer outro indicador que eu crie. PIB, o que for. Eu só consigo comparar se eu tenho uma estabilidade na forma de calcular esse indicador. Então, o indicador precisa ser estável, pelo menos dentro de determinado período. Permitir monitoramentos e comparações das variáveis de interesse com mínima interferência causada por outras variáveis. Então, quando eu crio um indicador, eu estou querendo analisar uma série de variáveis, eu contemplo uma série de variáveis. Se o meu indicador ele é afetado por outras variáveis que não são o objeto da minha análise, eu preciso começar a pensar para isolar esse indicador de outras variáveis, porque senão ele vai ser sensível demais. Se sensibilidade é importante no sentido estrito da palavra, ele não é interessante no sentido amplo da palavra, porque se ele começa a medir outras variáveis dentro desse indicador, eu posso perder a validade dele. Porque eu não mexi em nada, está tudo certo aqui, eu estou fazendo a mesma coisa, mas uma outra variável que não tem nada a ver com ele entrou, modificou-se e modificou o resultado. Eu fico procurando o motivo aqui, não vou achar, vou ter que encontrar o motivo lá fora. Fora da minha área de gestão, fora da minha área de análise. Okay? Então, o indicador precisa ter estabilidade. O indicador precisa ter mensurabilidade. Capacidade de alcance e mensuração quando necessário, na sua versão mais atual, com a maior precisão possível e sem ambiguidade. Né? O indicador precisa dar uma mensuração. Ele precisa ser mensurável. E ele precisa ser preciso. Preciso. Sem permitir ambiguidade. Não, eu acho isso. Quando você bota o indicador, pessoal, eu acho que... Não, minha opinião é que está uma coisa errada. O indicador não prescinde de achismo. Ele é o reflexo daquilo que você está analisando. Ele precisa ser o reflexo daquilo que você está analisando. Ele não pode dar um leque grande de possibilidades, então você se perde na própria gestão. Sétimo, auditabilidade ou rastreabilidade. Ou seja, quando eu crio um indicador, e eu vou usar esse indicador para processo de gestão, eu preciso ter a possibilidade de verificar se ele está correto, de consultar a memória de cálculo. Qualquer pessoa deve sentir-se apta a verificar a boa aplicação das regras de uso dos indicadores. Como, por exemplo, a forma de obtenção. Como é que você conseguiu esse... Me explica como foi que você conseguiu esse indicador? Como foi que você chegou a esse número? Então, precisa ser acessível. Acessível também o tratamento. Qual foi o tratamento que você deu a essas observações para você chegar a esse número, a esse resultado? Qual foi a formatação que você utilizou para chegar a esse resultado? Como você está divulgando isso? Como é que você divulga isso? Você divulga qual o formato? Quais são as mídias que você usa para divulgar? E, finalmente, como se interpreta? Mais uma vez, o tempo todo, né? A gente pode analisar o copo sempre meio vazio ou meio cheio. Depende da abordagem que a gente dá à questão. Então, como você interpreta os dados é fundamental para que a gente possa
orientar melhor as questões das metas e objetivos. Publicidade. Os indicadores têm que ser conhecidos, né? Devem ser públicos dentro da dimensão que eu estou trabalhando. Não adianta eu criar um indicador que só serve para mim. Só eu uso, ninguém mais vê, ninguém mais sabe, eu não posso falar para ninguém. Então, será que realmente esse indicador é bom? Conhecidos e acessíveis a todos os níveis da instituição. Se está todo mundo, se o resultado da instituição é fruto do esforço coletivo, as pessoas precisam saber como é que estão os nossos indicadores. Então precisa ser acessível, conhecido e acessível a todos os níveis da instituição. Disponíveis à sociedade. Os indicadores precisam estar lá para a sociedade ver o que é que está acontecendo. No sentido positivo e no sentido também de crítica. Precisa ser acessível também aos demais entes da administração pública, nas mais diversas esferas, porque a gente tem como interagir, tem como colaborar um com o outro. Entretanto, se eu tenho uma questão de estabilidade nos indicadores, tem também a questão de temporariedade. Ele deve considerar algumas questões temporais. Tá? Que questões são essas? Primeiro, o momento em que deve começar a medição. Recentemente eu ouvi uma manchete dizendo que em 2020 morreram 22% a mais de pessoas do que era esperado no Brasil. Ou seja, nós temos um índice, nós temos uma perspectiva de mortes naturais, tá, gente? Nós temos uma perspectiva de morte natural projetada para cada ano que projeta. O Brasil projeta quantas pessoas devem morrer de causas naturais ano a ano. E o ano 2020 morreram 22% a mais do que estava previsto. Provavelmente, muito provavelmente, em virtude da pandemia. Mas aí, qual é o momento adequado para você criar um novo índice? Qual é o momento de você medir? Este foi muito útil nesse momento, porque ele nos deu um indicativo muito importante do impacto da pandemia na quantidade de mortos no Brasil por causas naturais. Segundo, a disponibilidade de obtenção quando os diferentes resultados começarem a acontecer. Ou seja, eu posso obter esse índice de forma rápida, de forma fácil, quando começar a ter resultados? Eu vou ter tempo para isso? Tem tempo, tem disponibilidade? A possibilidade de que seja possível realizar um acompanhamento periódico do desempenho do programa. Mais uma vez, não adianta eu criar um índice e medir só uma vez. Eu preciso criar uma vez, outra vez, eu preciso medir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes for para eu criar uma série histórica, para que eu possa analisar. Tem indicadores que a gente cria, olha, esse ano eu vou analisar, eu vou usar esse indicador. No outro ano eu uso outro indicador, normal. Deixa esse, usa outro melhor, usa outro mais aperfeiçoado, muito comum acontecer isso. Tá? Mas tem que ter temporariedade. Os indicadores precisam ter facilidade. Essa forma eu amo, tá? Esse princípio eu amo. Indicador tem que ser fácil. Fácil de quê? Os dados necessários para as medições se constituem em informações que fazem parte dos processos de gestão da instituição. Ou seja, eu criei o indicador e eu vou pegar as informações lá de vocês, da gestão, direto da gestão. Essas informações são obtidas através de instrumentos de coleta por amostra, censo, estatística, aplicação de questionário e observação, dependendo do aspecto a ser medido. Então lembre-se que todo indicador, ou a maioria dos indicadores, as informações são oriundas da gestão, do dia a dia de vocês. Então é através desses indicadores, é através dessas informações que eu vou coletar por amostra, por análise de relatório, por censo, por estatística, por questionário, ou simplesmente por uma simples observação, que eu vou construir. Então ele tem que ser fácil, tem que fluir o processo. Né? E outra coisa com relação à facilidade, uma proposta de elaboração de indicadores deverá permitir dispor de indicadores de medição factível em momentos adequados e com a periodicidade que equilibre as necessidades de informação com os recursos técnicos e financeiros. Então, eu preciso disponibilizar recursos técnicos e financeiros para que eu obtenha informação
e essa informação se transforme efetivamente no indicador. Então, essas são os 10 princípios complementares, além daqueles 4 básicos. Então, nós temos 14 princípios, que quando você atrela esses princípios lá atrás, aquela aula sobre indicadores de KPIs, que a gente falou no curso de liderança para resultados, você tem aí um pacote consistente para você criar indicadores que auxiliem na gestão para resultados. Lembra? Nós falamos sobre a estratégia, sobre planejamento, sobre estratégia, falamos recentemente sobre como definir objetivos, como definir objetivos estratégicos, como esses objetivos se transformam em metas. Estratégias, objetivos e metas. Nós falamos hoje sobre metas. Como transformar os objetivos estratégicos em metas e como criar os indicadores para verificar se essas metas estão sendo atingidas. Esse é o objetivo do indicador. Verificar se as metas que foram estabelecidas estão a caminho de serem realizadas ou estão sendo realizadas dentro daquilo que foi estabelecido como sendo os objetivos estratégicos. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que ela seja útil para você e que você desmembre o planejamento estratégico da prefeitura para a sua unidade de gestão. Boa sorte, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.